ser humano tem uma necessidade de mostrar poder, de obter esse poder, e ele obtém isso de duas maneiras, ou através do dinheiro que se ganha, ou do conhecimento, da cultura que se tem. E como isso acaba muitas vezes trazendo um ego muito inflado, né? Este tal poder tão almejado. Olá, eu sou Mora de Albanese e eu acredito que você já tenha tido situações onde você se vê no meio de pessoas que estão falando um monte de coisas e que você naquela hora até percebe que você sabe até mais do que aquelas pessoas que estão ali falando. E daí você tem aquela vontade de mostrar o seu conhecimento, de dizer que você sabe mais. E isso daí é um ego gritando dentro de você, como se falasse, nossa, eu sou mais poderoso que todos eles. Teve uma vez, né, que aconteceu comigo de uma forma muito interessante, que havia uma pessoa que estava começando a ler e a estudar e de repente viu alguns artigos sobre regressão de memória. E daí começou a falar comigo, nossa, que maravilhoso, você que é psicóloga, devia de saber isso, aquele outro. Começou a dizer algumas coisas que ele sabia e eu falei assim, poxa, ele está meio que falando, né, ensinando o Padre Nosso para o vigário. Pensei aqui com meus botões, vamos pegar um pedacinho de ego ali também. Mas daí eu ainda cheguei para ele e falei assim, olha, eu já atuo com isso, né? Tem alguns momentos em que realmente se faz necessário, eu tenho atuado já há um bom tempo. Mas essa frase minha, não, parece que ele não escutou e ele continuou falando tudo que ele tinha aprendido, que estava aprendendo naquilo. Daí naquela hora eu falei, opa, abaixa que isso é ego, você querer ficar falando, mostrando conhecimento, não precisa disso. Vamos fazer de uma outra maneira, vamos simplesmente observar agora o que é que a pessoa que está tendo um conhecimento inicial sobre algo que você já conhece muito, como é que ela recebe isso? E daí foi quando eu me abri para poder ouvi-lo de uma maneira muito mais amistosa e achar interessante a forma e os itens e os pontos que essa pessoa achou realmente importante no processo de regressão de memória. E daí a conversa fluiu normalmente, eu ali absorvendo o que ele tinha para poder me contribuir até com o meu conhecimento e tudo mais. Quer dizer, no primeiro momento eu joguei para ele, eu já atuo com isso. Quer dizer, ele poderia ter explorado um pouco mais o meu conhecimento. Foi também o que egoicamente lá eu pensei. Mas ao mesmo tempo ele também não quis isso. Então é a hora que a gente recolhe. O que eu estou dizendo é que nós temos que prestar muita atenção nesse danado do ego, nessa vontade que a gente tem de poder, de mostrar conhecimento, de mostrar que sabemos. E tudo isso vai minando às vezes a relação e tornando encontros que podem ser altamente construtivos, agradáveis, em coisinhas que você sai de lá com aquela coisinha meio ruim dentro de você. Então, quando você perceber que tem uma pitadinha de ego, você resista a eles e logo transmute, querendo saber, fazendo assim, o que eu posso aproveitar de bom aqui. Você até pode jogar alguma coisa para ver se isso amplia, mas se não pegou, recolhe e aproveita o que tem. Não fica ali querendo medir quem sabe mais, quem pode mais, quem conhece mais. Ah, você já leu tal livro, você já viu, você falou, fica na sua, né? E comece simplesmente a receber. Quando as pessoas não querem absorver o que você tem, seja você absorver o que o outro tem. E todas as pessoas têm algo a nos contribuir. Mesmo que você saiba muito sobre um assunto e até ache que saiba mais do que o outro sempre terá algo a acrescentar sobre este assunto que você não havia ainda notado e percebido. Neste caso em particular, o que me chamou muito a atenção é que ele não estava tão interessado nos processos psíquicos que ocorrem durante uma regressão de memória, o que para mim é mais relevante. Mas ele estava preocupado nessa coisa mais fantasiosa de, nossa, então isso é possível, aquilo pode, e como é que a gente resgata essas memórias do que foi, do que deixei de ser. Então aquela coisa assim que é o que encanta às vezes as pessoas numa regressão de memória, elas já logo querem por uma curiosidade, querer saber o que foram ou deixaram de ser, e não como faz essa transmutação. De que maneira você, ao resgatar uma memória lá atrás, você pode reciclá-la e trazer um novo sentido e significado para que o seu hoje mude. Então, este não foi o ponto principal que o chamou a atenção, que é o ponto que me chamaria, que sempre me chamou a atenção, mas este ponto mais fantasioso, que é o que eu falei, as pessoas veem
a regressão desta maneira. É o que chama de imediato isso. E daí, que chama de imediato essa atenção delas. E daí eu fiquei com essa informação que me foi altamente útil. Então, utilize todos os seus encontros, em qualquer conversa, sempre se coloque naquela posição de o que eu posso estar recebendo. Se ponha também o que eu posso dar. Mas se a pessoa não quiser o que você quer dar, você simplesmente aproveite o que o outro tem para te dar. E assim, o seu ego diminui, a ostentação de poder diminui. E você sabe que no final você acaba ganhando muito mais do que se tivesse nessa briguinha egóica de quem sabe, olha, eu também sei isso, eu também sei aquilo, que ninguém iria escutar. As pessoas nem sempre querem ouvir o que você tem a dizer, elas querem mais falar. Então, escute. Isso é uma qualidade e tanto. Até mais.